Tinha qual livro, qual página? 3. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espera só um minuto para você escolher uma Boa foto, tarde. tá? Peguem o livro 3, por favor. Isso. Hoje a gente inicia o livro 3, tá? Assim que vocês conseguirem ver a minha tela, aí vocês me falam, tá bom? Demorar a abrir até pra mim um pouquinho aqui. Estão vendo? Sim? Sim. Sim, Então vamos lá. O que a gente vai aprender nesse livro? Então a gente vai falar dos seres vivos e o ambiente, né? E a saúde individual e coletiva. Então a gente saiu de ecossistema, biomas. Agora a gente vai falar sobre a saúde depende da qualidade. A sua saúde depende da qualidade do ambiente que você vive? O que é que vocês acham? Hum? Olha, Depende. olha as duas imagens que começam no livro, ó. Olha essa primeira imagem. De que forma isso se influencia uma coisa com a outra? E a segunda imagem, dê uma olhadinha, né? Então a gente tem dois ambientes nas duas primeiras páginas. E qual a diferença que tem entre os dois? Uma pergunta. Qual a diferença que tem entre os dois ambientes que tem aí no... Oh, desculpa, caiu aqui meu mouse. Que tem aí no início do livro? Qual que é a diferença? Ana Clara, Vitor Gabriel, Yasmin, é tudo diferente, né? É tudo Heloísa. diferente. Uma natureza e outra Uhum. tá na cidade. Não tem nada igual, praticamente. Isso, começa por aí, né? A gente tem uma visão totalmente urbana, né? E a outra natureza. Outra pergunta. Obrigada, Heloísa. Qual dos dois ambientes é mais saudável? Olhando pela foto. E o que torna, cita um exemplo que torna ele saudável. Yasmin, ativa a câmera, Vitor também. Hum. Mais alguém? Heloísa começou respondendo. E o restante, os demais? O que tem para responder? Hum? Tia, eu não sei se tá certo, assim. Hum. Mas tá meio difícil isso aqui, né? Assim, é mais fácil achar as coisas na cidade, né? Nos mercados e tudo. Só que na natureza também dá pra achar as coisas e são mais saudáveis. Só que é mais difícil, né?
Na cidade é mais fácil, porque é praticamente em todo bairro, assim, tem um mercado e tudo. Hum. Então, Só que, isso mesmo. Você acha a cidade as coisas mais fáceis porque é mais fácil o acesso às coisas que a gente precisa, né? Mas se eu falar de ambiente saudável, qual das duas imagens demonstra um ambiente saudável? a natureza. A natureza, muito bem. Por que que a natureza é um ambiente saudável, enquanto que uma cidade não é? O que ocorre no ambiente urbano com a ocupação humana? O que a ocupação humana provoca no ambiente? Melhor dizer, melhor reformulando. A poluição, isso aí. Poluição é um deles, né? Superlotação, que vai trazer excesso de lixo, né? Muito bem, isso aí mesmo. Então, meninos, então isso é um dos pouquinhas coisas, é uma das coisas que nós vamos estudar nesse livro. Então, nós vamos falar quais que são os impactos ambientais provocados pela ocupação humana, quais que são os recursos ambientais que temos, né? E como o ser humano ele age em cima disso. O uso da tecnologia, né? E o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, tá bom? Então, o ser humano, né, e os recursos ambientais. Então, o homem ele precisa de diversos recursos naturais à sua volta para ele sobreviver. Então, se a gente for falar de recursos da natureza, principalmente da água, porque sem água a gente não consegue fazer praticamente nada. Tudo que nós plantarmos não vai desenvolver, não vai crescer, né? Então, a primeira coisa como precisa é da água, depois do solo, posteriormente os alimentos e por aí vários outros fatores além do espaço necessário que ele tem para se manter. Então, tudo isso, né, todos esses recursos é algo que afeta a vida dos seres vivos na Terra. Por exemplo, alguma mudança em específico, alguma mudança que acontecer nesses recursos vai afetar todos os fatores abióticos à nossa volta, né? Por exemplo, como a água, o solo. Então, os recursos ambientais, o livro de vocês começa falando assim, são essenciais à saúde dos seres vivos e possibilita que eles reproduzam, resultando uma geração de descendentes, que é um processo indispensável para a perpetuação da espécie. Então, a maior parte da história, as populações humanas viviam isoladas em áreas restritas. Mas com o desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento científico, é que foi acontecendo um crescimento populacional, né? Nos últimos anos, então, a expectativa de vida das pessoas, né? Elas aumentaram, então as pessoas passaram a viver mais tempo. E também, né, foram desenvolvidos meios de transportes, meios de comunicação, meio de você poder sair de um lugar e ir para outro confortavelmente, né, isso é através do transporte. Tudo isso possibilitou com que a população crescesse ao longo do tempo. Então, se vocês forem analisar o desenvolvimento populacional, de 800 a.C. até 2000 depois de Cristo, o crescimento por bilhões evoluiu de zero, praticamente de zero, porque está em cima da curva, a curva está em cima do gráfico, a 7 bilhões de pessoas, né? Então, é isso que esse capítulo vai falar um pouco. Segunda página, próxima página aí, que é a página 5, vai falar da população mundial, né? Que é mais de 7 bilhões de pessoas. A ONU, que é a Organização das Tô Nações chegando atrasado. Unidas. Chegando agora? Perdi, eu tava tomando banho. É por causa que eu me perdi o horário. Eu tava tomando banho pra vir pra videoaula, só que eu não vi o horário. Ah, tá, entendi. Então vamos lá, livro 3, viu? A Organização das Nações Unidas, a ONU, que é o órgão responsável para estimar e analisar, cuidar da população mundialmente falando, de todos os países, estima que 2030
chegará ao número de 8,6 bilhões de habitantes. Então, assim, quanto mais pessoas a gente tiver no mundo, maior será a necessidade de se manter os recursos ambientais, né? Então, são feitas algumas modificações no ambiente com a intenção de aumentar a disponibilidade desses recursos. Antigamente, né, não via tanta preocupação em manter os recursos naturais, principalmente local, né? Então, uma crise de alimentos, por exemplo, no Império Romano, as pessoas, se elas estivessem passando fome, isso não ia chegar nem afetar a população indígena na América, tá? Mas hoje em dia, todas as populações elas se relacionam. Então, se acontecer uma falta de recurso em um lugar, é uma necessidade que influencia mundialmente. Então, milhares de pessoas vão estar envolvidas, milhares de pessoas vão ser atingidas ou vai chegar até elas essa necessidade, tá? Então, o livro de vocês traz a seguinte forma, olha só. Como nos dias de hoje, praticamente todas as populações humanas se relacionam. Elas se influenciam e a necessidade de recursos de um local pode afetar outro, mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância, pois muitos desses recursos fazem parte das exportações e importações que são feitas pelos países. Então, ou seja, todos serão atingidos de certa forma, por causa do comércio de importação e exportação. E aí o livro continua. O mesmo raciocínio vale para diversas ações humanas. Então, se um país que é um dos maiores produtores mundiais de grãos, por exemplo, passa por problemas como uma tempestade que destrói a lavoura, isso pode afetar outros países que dependem da importação desse recurso. Então, para vocês terem uma ideia, não é uma coisa só de atingir um único. Ei, gente. Então, um acidente ambiental, por exemplo, como um derramamento de petróleo, né? Peraí, deixa eu só meu ver aqui. Pode afetar, meninos, não só o local em que aconteceu esse acidente, mas o mundo inteiro, principalmente quando se exporta produtos da região, tá bom? Então, isso é um problema que atinge globalmente, não só o local em específico. Por exemplo, esse acidente que aconteceu com o petróleo aqui, ó, que aconteceu no Espírito Santo, se espalhou. Vocês lembram desse acidente que teve ano passado? Teve um vazamento de petróleo nas praias do Nordeste do Brasil, chegou até no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu não lembro. Pera. Mas teve. Então, isso aqui é um acidente que não afetou só o Brasil, afetou em ordem mundial, tá? Sem contar o tanto de percas que trouxe, né? Pergunto para vocês, citem para mim um exemplo de um impacto ambiental atualmente. Ô tia, Oi. O desmatamento, tia. Desmatamento. tia, lá no Pantanal, o povo tá falando que tá tendo muita queimada. Sim, realmente. Tá tendo mesmo. Outro impacto ambiental, queimada, desmatamento, o que mais? Tem mais nada não? Página 6, nós vamos falar desse tema, desse assunto. O livro de vocês traz essas alterações no ambiente que são recorrentes de ações antrópicas. Quando a gente fala de ação antrópica, a gente está falando daquelas ações que são realizadas pelo homem, tá? Como construção de usinas, como
ou até mesmo causas de fenômenos naturais, como erupções vulcânicas, tá? Tudo isso são o que nós chamamos de impactos ambientais. Então, é claro, os impactos eles vão ocorrer não só com a ação do homem, mas primordialmente os maiores impactos vêm do homem e também efeitos da própria natureza. Então, a gente tem aí, ó, nós temos impactos que podem ser classificados entre brandos ou graves, né? Ou mais, até graves, pode-se dizer mais graves. Por exemplo, quando se derruba uma árvore de uma floresta, a gente não coloca, né, em risco, tampouco a gente ameaça todos os seres que dependem dela. Então, o ambiente, ele é significativamente alterado, tá? Depois de um certo tempo, quando você arranca, você nem percebe isso, mas depois de um certo tempo que a nova árvore, ela pode crescer, né, no local impactado, aí ameniza um pouco isso, que a gente chama de impacto brando. Mas quando ocorre um desmatamento em grande escala e aí começa a causar a extinção, desaparecimento de alguns seres vivos que são essenciais para manter aquele ecossistema, então a floresta, com o tempo, ela vai deixando de existir, né? E aquela área vai ficando cada vez mais transformada, então vai virando um ecossistema completamente diferente. Nesse caso, a gente está falando de impacto mais grave, tá bom? Então, gente, o impacto ambiental, todas as alterações, ambientais podem ter causas naturais ou antrópicas, naturais da própria natureza, antrópicas que são causas causadas pelo homem. Todas elas vão prejudicar o meio ambiente, pode ser prejudicar no sentido, né, benéficas, né, pode ser prejudiciais ou benéficas ao ambiente. Outro exemplo, então, de impactos ambientais, né, é a poluição, né, a maior parte delas é isso. Então, poluição. A poluição é um exemplo do impacto que corresponde à degradação da qualidade de um ambiente. Geralmente é devido à remoção ou adição de materiais a ele. Então, quando há alteração na característica do ambiente, daquele ecossistema, a gente está falando de poluição. E aí, um exemplo típico e que nós temos o tempo todo é a emissão de materiais poluentes, que é a que vai determinar a quantidade, né, que são emitidas e o quanto elas são benéficas e impróprias para o ambiente. Então, aí a gente tem impactos nocivo ou prejudicial à saúde. Que quando prejudicial à saúde é aqueles que podem causar danos, né, tanto à fauna e à flora. Quando a gente fala nocivos, são aqueles que podem até causar um bem-estar à população, tá? E aí a gente tem uma outra forma, que são a retirada de materiais do meio ambiente, como por exemplo, que atrapalha a manter a sobrevivência dos seres vivos que habitam ali, tá? Então, o livro de vocês, nessa parte do Zoom, vai trazer aí o que é a poluição. Ela vai se caracterizar pela degradação da qualidade de um ambiente que, direta ou indiretamente, prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população humana. Ele cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afeta desfavoravelmente os outros seres vivos e as condições estéticas ou sanitárias do ambiente. Lança materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, tá? Então, as atividades humanas, elas são antrópicas, que são os impactos que chamamos de antrópicos, e naturais são aquelas que podem causar poluição provindas da própria natureza, tá? Então, gente, a gente divide a poluição nesses dois níveis, tá? Para justamente facilitar um pouquinho do entendimento. A gente tem a poluição da água. A gente sabe que o recurso mais abundante da Terra e até um dos mais importantes é a água. A falta de água pode trazer sérios problemas, impacto grandioso no meio ambiente. Aí a má utilização, né?
o cuidado, a falta de cuidado, a quantidade de água potável que a gente tem distribuída no planeta, ela não é muita, ela é pouca. Inclusive 2% estimula que se tem para o mundo inteiro apenas 2%, pensando que 70 que apenas 2% é água potável, o restante não é. Então nós somos muito privilegiados, porque nosso Brasil é cheio de água doce, água potável, né? Então, é importantíssimo que a gente pense bem nisso e procure preservar bem, tá? E aí, ó, de acordo com a quantidade de sais que são dissolvidas na água, ela pode ser classificada como salgada, que é a quantidade de sais como encontrada nos mares e no oceano, doce, que tem a menor quantidade de sal, como encontrada nos rios e lagos, ou salobra, que é aquela quantidade intermediária de sais que são encontradas em estuários e alguns aquíferos. Estuário, gente, é a transição que tem entre o rio e o mar, tá? Aquífero é onde forma aquela parte subterrânea, os lençóis freáticos ali. A gente chama aquilo lá de aquífero, tá? Tá claro ou tá indo rápido demais? Vocês não estão compreendendo? Se vocês quiserem, eu falo mais devagar, que às vezes eu começo a falar rápido, nem eu percebo. Vocês têm que me avisar, tá? Pra mim tá normal, eu tô entendendo tudo. Ah, sim. A Heloísa, a mãe dela entrou em contato comigo. Obrigada por me avisar, tá? Vocês estão entendendo bem o que eu tô falando? Às vezes eu falo rápido assim, porque se eu ficar lendo o livro com vocês não dá tempo, né? Porque o tempo é muito curto. Aí eu fico resumindo o que tem de mais importante. Mas aí vocês conseguem acompanhar eu mostrando o meu livro assim? Consegue? Todo mundo? Então tá beleza, né? Se eu acelerar demais, vocês me avisam, viu? Pede para diminuir a velocidade. Vocês falam para mim dar uma freada que eu freio, tá bom? Então vamos lá. A água, então, ela também vai ter gases, né? Gases que são dissolvidos no ar, como o oxigênio, que é utilizado na respiração de diversos animais, né? A gente tem aí, né? Também alguns outros gases, aqui o livro de vocês não traz, mas como o CO2, como o nitrogênio, presente na atmosfera, não na água. A água é só oxigênio, tá? Então, a água ela é composta de gás hidrogênio e gás oxigênio, tá bom? Então, continuando, né? O oxigênio, né? O livro de vocês traz assim: se a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água diminui, muitos desses organismos morrem. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando alterações no ambiente aquático causam um aumento na temperatura da água e resulta em um aumento rápido da população de micro-organismos que consome o gás oxigênio. Então, vocês imaginam se falta oxigênio na água, o que seria dos animais aquáticos, né? Os animais marinhos. Muitos nem sobreviveria. Ops, passei demais aqui, peraí. Meu mouse. Essa semana tem prova? Eu acho que essa semana é recuperação para quem precisa. Eu não tenho certeza, tem que olhar no calendário. Eu não olhei. O quê? Recuperação, meu travou? Eu acho que sim, tipo uma sondagem para recuperação de nota, para quem precisa. Eu acho. É só quem tirou abaixo de 60? Não sei te dizer, porque eu não olhei no calendário ainda. Tem que olhar. É quem tá abaixo de 60 de média, tá? Mas a tia Lu tá entrando em contato, quem vai ser necessário fazer. Tá bom? Eu dei a ideia o seguinte, que aqueles que faltaram sondagem, fizeram, ficou muita sondagem sem fazer, que ficou com nota baixa, inferior a 60, esses devem fazer uma atividade De verdade? Eu acho que para até hoje eu não faltei nenhuma sondagem. avaliar melhor essa nota, tá? Tia, Eu acho que até hoje eu não faltei nenhuma sondagem. Oi.
Aí vai somar, tem nota de participação, outras É, coisas, né? nota de participação, Ah, presença nas aulas online, as atividades de sondagem respondidas, as atividades de casa feitas e mostradas, tudo isso compõe a nota de vocês. E o simulado que vocês fizeram, tá bom? Uhum. A primeira nota que seria o nosso primeiro trimestre, né? Ficou todas as atividades Aham. que fizeram, prova oral, tá? Assim que ficou dividido. Que a gente não teve prova escrita, né? Porque logo a gente entrou de pandemia, mas aí a gente tem, igual eu tenho os trabalhinhos que vocês apresentam para mim, fizeram para mim, eu tenho de vocês a prova oral, isso aí é a nossa primeira média, tá bom? Uhum. Então, meninos, impossível, assim, só fica realmente de quem vai precisar recuperar algum conteúdo, somente aquele que não Mas, fez coisas, falta demais, não fez. em relação a essa coisa de reprovar, essas coisas de reprovar, você acha que se reprovar alunos, os pais não vai, por exemplo, ficar, alguns não vai, tipo, chegar com raiva, não? Ah, o Rodrigo, eu acho que tem que ser dois viés, né, Rodrigo? Eu acho que aquele aluno que é. Porque, igual, eu acho que alguns pais podem ficar bravos. Por quê? Porque, querendo ou não, a pessoa prestando atenção, ela aprende. Não é igual na escola, mas aprende. Não sei, igual mesmo que eu tava conversando com a minha mãe. Ela falou que dependendo, igual, dependendo, alguns pais podem fazer isso. Não, mas aí ela pode, a pessoa, o aluno, ele tem capacidade de aprender, porque todo aluno é apto à aprendizagem. Mas aí pensa comigo no outro viés. Aquele aluno que é faltoso, aquele aluno que não faz atividade, aquele aluno que por exemplo, quando faz atividade tem uma porcentagem muito baixa do que deveria tirar. Nem na média ele fica. E você acha que esse aluno não tem que ser recuperado para não ser reprovado? É verdade. Entendeu? Então você tem que avaliar esses dois viés. Não adianta só você olhar Não, um isso é lado, verdade. Igual, eu concordo nisso. entendeu? No começo eu achava que, igual, por ser aula online, só sai todo mundo chequeou, todo mundo reprovou, todo mundo arrumar. Mas aí depois que eu fui vendo as aulas online, não é tão difícil que nem eu tava achando. Não é mais fácil que da escola, mas não é tão difícil, entende? Não é mesmo não. Então, ou seja, dá todo o suporte para vocês serem participativos, né? Estarem presentes, tem atividades para vocês fazerem. Então, assim, todo esse suporte a escola de vocês mantém. É claro que tem escola que não consegue manter esse ritmo, né? Como eu já ouvi falar de algumas que não têm conseguido. Mas a maioria que está trabalhando nessa modalidade, vocês terem ideia, eu trabalho no estado também e eu mantenho essa mesma modalidade de aula que eu tenho com vocês. Os meninos fazem as atividades, enviam as Uhum. fazem questionário de sondagem, tudinho, entendeu? E tá dando certo. Uhum. Então vamos lá, senão não dá tempo, né? Poluição do solo. Então, vocês entenderam bem quais os fatores que podem influenciar a poluição da água? E aí marquem esses uns aqui, ó. A poluição da água pode ocorrer por diversos fatores, como aumento da temperatura ou lançamento de esgoto e de resíduos no ambiente, tá? Esses uns eles são bem resumidos em cima de cada assunto. É bom que você coloque uma observaçãozinha aí para estudar depois, tá? A poluição do solo, né? Então a gente sabe que a gente tem diversos tipos de solo e cada um deles tem uma composição específica, tem uma estrutura específica. Então a gente tem aquele solo que é mais arenoso, tem aquele solo que é mais argiloso, né? E uns têm alguns poros, que seriam aqueles pequenos buracos. E outros têm uns poros maiores, outros poros menores. E aí, gente, depende muito dessa composição para absorção de água, tá? Então, os diferentes tipos de solo é o que vai fornecer sustentação, abrigo, nutriente para todos os seres vivos. Então, a gente tem poros maiores, que seriam esses, meu tempo já está acabando, que esse exemplo aqui, e os poros menores, que esse exemplo aqui. Então,
Como ocorre a poluição da água, também ocorre a poluição do solo. Isso aí vai alterar o quê? Nas propriedades que o solo tem. Então, por exemplo, né, a poluição pode fazer com que um solo fértil perca essa capacidade, tá? E muitos organismos vivos que se desenvolvem nesse solo vai também perder sua parte de desenvolvimento. Isso vai fazer com que esse solo fértil se torne infértil. E aí poucas plantas vão conseguir sobreviver nesse tipo de solo. Então, o descarte inadequado de resíduos também afeta indiretamente o solo, porque alguns resíduos podem penetrar nesse solo, né? E alterar a composição e as propriedades dele. E isso pode ocasionar até morte de muitas plantas, morte de bactérias, de micro-organismos que são essenciais para a manutenção desse solo. Então, o solo ele pode transformar-se em uma fonte de contaminação para os alimentos, né, que são cultivados nele, como, por exemplo, quando eles têm resíduos sólidos, eles podem dificultar a sobrevivência dos seres vivos, né, que depende dele. Quando eu falo resíduos sólidos, até também resíduos de veneno, de agrotóxicos, tá bom? Então, em diversas obras, como pavimentação de rodovias, de ruas, construções, né? O solo costuma ser coberto com materiais impermeáveis. E isso aí impede que água ou outros líquidos possam atravessar esse solo. O asfalto é um exemplo disso, né? Ele é impermeável. Então, esse procedimento ele é necessário para a manutenção de transporte, tudo, mas prejudica muito esse solo na questão de absorção de água. Então, é por isso que é importantíssimo, antes de asfaltar tudo, ter um planejamento do que vai ser asfaltado. O desmatamento também causa poluição do solo. Então, você não está só desmatando, arrancando árvore de um lugar, você também está contaminando aquele solo. Então, a população de micro-organismos, que são decompositores do local, ela é afetada. Vai alterar também a quantidade de matéria orgânica que é disponibilizada nesse solo. E aí, gente, muitas das plantas que vivem nele também será afetada. Então, plantas, micro-organismos, animais estão todos relacionados com o solo. Eles fazem trocas, né, de materiais que vai ajudando um ao outro a manter sua vida e suas propriedades. Então, quando esse solo é afetado, então vai afetar diretamente ou indiretamente a vida de todos esses seres que dependem do solo. Então, os seres humanos, as máquinas, as construções, os animais, tudo isso vai atuar sobre o solo, vai exercer sobre ele uma força que pode compactar os materiais que compõem ele ou diminuir sua porosidade. Então, a poluição do solo vai dificultar a entrada de água, de ar, que é essencial para a sobrevivência das plantas de micro-organismos. Meninos, então, quero deixar para vocês essa página aqui 10, tá? Como atividade. A gente fica por aqui, porque o tempo já está pequeno, e a gente vai falar na próxima aula da poluição do ar. Alguém de vocês tem pergunta para fazer ainda? Rodrigo, quer acrescentar alguma coisa? O que aconteceu com os meninos que não estão na aula mais? Heloísa saiu? Kathleen, não sei se saiu. A Kathleen, ela tem motivo, tio. Não sei se... Eu sei, a mãe dela já falou comigo. Obrigada, tá? Por avisar. A mãe dela falou comigo antes da aula começar. Deixa eu só fazer a chamada. Hoje é 16, né? Ana Clara. Os dois Gabriel saiu, um falou que não ia ligar a câmera porque estava enrolado almoçando, vê se pode. Meninos, outra coisa, eu sei que isso não é para vocês. Para ligar a câmera na chamada. Isso não é para vocês, como na escola, vocês não almoçam, vocês almoçam antes de ir para a escola, né? Então nunca almoça. Eu sei que estar em casa é mais complicado, porque mistura tudo, né? O dia a dia da casa com o horário de estudar e com os trabalhos que tem que ser feitos. Eu que o diga, eu passo isso todo dia. Mas não deixem de... Nossa, tia, Não de novo, tem muita pouca gente mesmo. Então, Dia. Porque na aula Dia. da tia Lília parece também tem muita gente, muita pouca gente. Então não deixem Dia de não quarta e deixem quinta eu não almoço.
É, né? Pra assistir às aulas? É, porque aqui em casa minha mãe faz almoço só, tipo, só 1 hora, entendeu? Aí termina o almoço umas 2. Aí eu não gosto de comer comida fria. Aí minha mãe esquenta, só que eu não gosto de comer também. Aí Mas eu você vou e fica como sem outra comer? coisa. Ah, você come É, outra depois é coisa. só. Ah, não pode ficar sem comer não, viu? Senão fica doente. Não, eu tô comendo demais na conta. Mas a dedicação é muito importante, Vitor. Eu ia falar isso para vocês. Não almoça na hora da aula, porque você perde muita coisa. E como eu estava explicando no início, a sua presença, a frequência, a participação nas aulas online, elas é parte da sua nota, acompanha a sua nota, tá? Então não deixem. Outra coisa, bebam bastante água, porque esses dias estão muito quentes. Dias quentes e secos é muito propício Tô para ficando forte. griparem, então, ó, ou resfriar. Então, não deixem de tomar líquido, tá? Bastante líquido, vitamina C, façam uso. É, tia, Não agora dá que o aquela gordinho comprada de emagrece. farmácia, não, porque aquilo lá só tem corante. Comam mesmo coisas, frutas que tenham vitamina C. Então, meninos, é isso. Fiquem com Deus. Uhum. A gente se encontra amanhã, Não então, sabia, tia? tá? O quê? Eu comecei a Tchau, fazer tia. academia, agora que o gordinho emagrece. Ah, parabéns. Tem que cuidar mesmo. Tchau, tchau. Então, Faz isso. tchau, tia. Isso faz bem para a saúde. Se não fosse minha correria, eu queria começar também, mas eu não dou conta ainda não. É. É difícil porque o Isaac ainda é muito pequeno, né? Tem que ficar com o Isaac. Tchau, tchau, meninos.